Bem, continuando, agora nós vamos discutir essa seção que vai falar sobre as estruturas de dados do NumPy, né, a array NumPy, e a estrutura de dados que é bem similar à array NumPy, que é o tensor do pacote PyTorch. Bem, ele colocou essas duas aqui na mesma seção, essas duas estruturas de dados, porque elas têm várias coisas em comum. Entretanto, tem algumas diferenças. As principais diferenças são o seguinte: o tensor, você consegue processar muito mais rápido, fazer processamento dos dados muito mais rápido do que com a array NumPy, porque ela tem um recurso de permitir fazer o processamento sobre GPUs, né, enquanto que as arrays NumPy não tem essa capacidade. Outra coisa interessante é que, como a gente viu naquelas aulas de redes neurais que eu fiz, você tem que calcular derivadas, né? Em um dado momento você tem que começar a calcular as derivadas para que você consiga atualizar os pesos. E essa estrutura de dados, o tensor, existem métodos que já faz para você o cálculo das derivadas, né, de forma automatizada. E isso facilita tremendamente, né, que é um dos principais gargalos das redes neurais, né, que é a questão do treinamento, de você primeiro calcular as derivadas e depois fazer a atualização dos pesos com essas derivadas. E então essa estrutura de dados já tem isso pronto, né, métodos já prontos para você usar. Então você coloca a sua rede neural dentro dessa estrutura de dados, tensor, e ela faz para você as derivadas de forma automática. Ok? Ele vai discutir tudo isso aqui, até coisas a mais, né, que eu não falei, e depois ele vai começar a dar exemplos aqui, né? Então ele vai construir essa lista, né, que ele armazenou nessa variável data, e vai definir as duas estruturas de dados, né? A array NumPy, que aqui simplesmente ele é a função array, tá certo? Eu estou suspeitando que o pacote FastAI já reservou essa palavra array para funcionar como a função numpy.array, ou como a gente usava lá, np.array. Tá? Então essa palavra já está reservada aqui no pacote FastAI para isso. A mesma coisa para o tensor, né? Então o PyTorch tem essa função, né, para construir a estrutura de dados tensor, e aqui você não precisa colocar o nome na frente do pacote, né? Aqui só para mostrar aqui, ó, deixa eu aumentar. Olha, aqui se você tivesse que usar mesmo o pacote PyTorch, você teria que colocar torch.tensor, né, para você construir essa estrutura de dados tensor, tá? Mas aqui ele já reserva a palavra tensor, você não precisa colocar da onde que está vindo, né, de que biblioteca está vindo essa função tensor, ok? Mesma coisa aqui com array. Acho que eu já rodei, né? Não me lembro se eu tinha rodado. Bom, vou rodar de novo. Ele rodou, então criou essa ARR, que é uma NumPy array, uma array NumPy, né? E a TNS, que é o tensor do PyTorch. Então, aqui, se você quiser, eu rodei essa célula, mas se você quiser confirmar o tipo, né? Eu posso colocar aqui type e rodar de novo. Ó, ele vai falar que é uma array, né, uma ND array
NumPy. Tá? Aqui também eu posso fazer a mesma coisa. E é um tensor do PyTorch, né? Lembrando que o pacote se chama, o pacote do PyTorch se chama Torch, ok? E aí ele vai falar coisas que a gente já viu de alguma forma em outras ocasiões, né? Então, se você quiser acessar pedaços, né, do tensor aqui, da array, você pode usar apenas um índice, e aí você vai pegar, aqui ele está usando o 1, né? Então ele vai pegar a segunda parte da array, né? Então você tem essa primeira parte, então ele vai pegar essa segunda parte aqui. Então vai fazendo aquele trechinho de código, ele vai pegar 4, 5, 6, né? Como está aqui, certo? Se você quisesse pegar a primeira parte da estrutura, que é essa daqui, 1, 2, 3, né? Você colocaria aqui 0. Né? E aqui você também pode usar aquelas técnicas de fatiamento, né? Usando os dois índices, né? Então lembrando que aqui nós temos estrutura dentro de estrutura, né? Então você pode caminhar de duas formas, ou pelas linhas, né? Ou pelas colunas, né? Ou seja, eu posso pular do 2 para o 5, né? Então eu tenho duas formas de caminhar aqui. Então essa array, ela é bidimensional, né? Tem duas dimensões, duas formas distintas de caminhar pela estrutura de dados. E aqui ele está usando aquelas técnicas de fatiamento, né? Esse 2 pontos significa que eu quero pegar todas as linhas, né? Manter todas as linhas, mas eu quero fatiar apenas a segunda coluna, né? Lembrando que a primeira informação aqui é sobre linhas e a segunda sobre colunas, né? Então ele vai pegar os elementos, ele vai fixar a segunda coluna, né? Então ele vai pegar esses dois elementos, né? Porque ele fala que vai correr pelas linhas, né? Então essa é a primeira linha e essa é a segunda linha, e ele fixou a segunda coluna. Então ele vai correr fatiando 2 e 5. Tá? É isso que acontece aqui, né? Se eu quisesse fatiar, por exemplo, a primeira coluna, né, pegando 1 e 4, eu simplesmente colocaria aqui, trocaria 1 por 0, né? E aí eu tenho 1 e 4. Aqui também é um outro tipo de fatiamento, né? Onde ele está fixando agora a segunda linha, né? Ele fixa a segunda linha e vai percorrer da segunda até a terceira linha, né? Da segunda até a terceira linha. Então é isso que ele está fazendo aqui. Então ele está falando dos possíveis fatiamentos. Ele fala que tem essa propriedade de você fazer a soma sobre a estrutura de dados, ou seja, quando você soma, você tem peraí, só um instante. Então, quando você soma sobre arrays, né, você tem que pensar que ele vai fazer elemento a elemento essa soma, né? Então, sobre todos os elementos da array, ele vai somar 1.
Então a array TNS era 1, 2, 3, né? Aqui era 1, 2, 3, como somou 1, então vai deslocar os valores para 2, 3 e 4, e aqui que era 4, 5 e 6, vai ficar 5, 6 e 7, ok? Você pode usar esse atributo type para saber que tipo que tipo está sendo armazenado dentro dessa array, né? Então você pode ver que a do tipo long, né, é uma espécie de inteiro com mais memória, né, do que o tipo inteiro simples, né? O tipo inteiro simples tem menos memória, o long tem mais memória, né? Então, em princípio, você pode colocar números inteiros altos, né? Ou muito positivos ou muito negativos, né? Essa que é a diferença do long para o integer, né? Uma diferença mais pronunciada é essa. Aqui, quando aqui ele está multiplicando por um ponto flutuante, e à medida que você multiplica, né, então aqui você tem inteiros, né, long, e multiplica por um ponto flutuante, vai transformar tudo em ponto flutuante, né? Então todos os números aqui passam a ser pontos flutuantes. Tá? Então esse daqui essa sessão, ela é curta, né? É só para mostrar para quem não conhece esses recursos, né? Mas a gente já havia trabalhado com esses recursos em outras ocasiões, então fica fácil de entender, tá? Ele não vai falar ainda aqui dos recursos que eu falei lá no começo, que é sobre GPU, né? Aqui ele está falando, ó, que suporta processamento em GPU e o cálculo das derivadas, né? Calculando os gradientes aqui, né? Então ainda aqui nessa sessão ele não fala, depois ele vai falar, tá? No momento mais oportuno ele vai falar sobre esses recursos. Então vamos continuar, vamos ver essa próxima sessão aqui, Computing Metrics Using Broadcasting. Bem, eu dei uma lida aqui para entender melhor, né, para não ficar engasgando aqui. É o seguinte, aqui ele vai fazer um teste para avaliar se aquela métrica que ele usou lá em cima, né, vamos tentar lembrar aqui, ó, a métrica é essa daqui, ó. São essas duas métricas aqui, ó, com o método ABS e com o elevando ao quadrado, né? Então essa daqui é conhecida como root mean square error, e essa outra aqui, né? Então aqui eu acabei de falar essa daqui, que é conhecida também como norma L2, e essa outra é o mean absolute difference, né? Então mean absolute difference, certo? Ou conhecido também como norma L1. Então ele vai usar essas métricas lá embaixo para avaliar, tentar usar elas como um critério para ver se o número em questão é um 3 ou é um 7, né? Então ele vai usar um recurso dessas estruturas de dados. Deixa eu passar aqui, né? Ele vai usar um recurso dessas estruturas de dados, tanto da array NumPy como do tensor. Ele está usando aqui já o tensor, né? Não está usando a array NumPy.
Mas a ReiNumPy também tem esse recurso aqui, o recurso de broadcasting. Tá? Eu vou explicar direitinho o que é esse broadcasting, é simples de entender. E aí ele vai fazer trechos de códigos bem parecidos com o que a gente já estava acostumado, né? Mas nota o seguinte, ou seja, ele vai criar aquele... ele vai usar esse stack, né, que empilha o que? Os dados que estão nessa lista, né? Então é uma lista de tensores, ele vai empilhar e vai criar um novo tensor, e aquela dimensão que era a dimensão de você percorrer a lista vai se transformar em uma dimensão de um tensor. Então as imagens aqui, só relembrando, essas imagens são tensores de 2 dimensões, né? Ou seja, é uma matriz 28 por 28. Então tem vários tensores aqui. Então ele vai percorrer vários dados, né? Nessa lista, ele está usando o laço for. A diferença é que aqui ele está indo na pasta, ele está pegando os dígitos 3 de uma outra pasta que ele chama de valid, né, que é exatamente a pasta com outros dígitos 3 que o seu algoritmo não viu ainda, né? Então isso aqui são o que a gente chama dados de validação, né, para validar se o seu algoritmo está funcionando ou não. Então, essas imagens 3 que estão dentro dessa lista são outras, completamente diferentes dessas aqui que ele usou. Só voltando aqui para mostrar. Essas que ele usou aqui para fazer esse 3, né, para calcular esse 3 médio, que seja o nosso 3 de referência, tá? Então esse stacked 3's vem de uma outra, são outros dados, né? Deixa eu mostrar aqui. Ele vem daqui, ó. Deixa eu ver onde que eu posso. Ele vem desses 3 tensors, né? 3 tensors, 7 tensors, que estão definidos, foram definidos aqui, né? Foram definidos aqui. E o iterador para construir essas imagens é esse 7's e esse 3's, que está mais acima aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Estão aqui, ó, 7's e 3's. E eles vêm dessa outra pasta, vem da pasta de treinamento. Então aqui são dados de treinamento. E lá onde eu estava mostrando, são dados de validação. São os dados para você testar o algoritmo que você está propondo. Mas é similar, né? Então ele vai criar esse tensor de 3 dimensões, né? Então vai ter, nota que aqui ele tá mostrando, olha, são 1010 dados, imagens do número 3 novos que o algoritmo ainda não viu, e para os 7 são 1028 dígitos 7, né? Todos também tem todas as imagens, né, tem 28 por 28, né? E ele vai repetir todas aquelas operações que a gente viu anteriormente, né? Então esses dados que estão aqui, né, esses dados que vão estar nesses tensores, eles são números inteiros de 0 a 255. Então o que ele faz? Ele primeiro transforma
esses números inteiros em ponto flutuante, que é com esse método, e depois divide por 255. Eu já expliquei isso, né? Por que ele faz isso. É uma normalização, isso torna mais fácil de você processar e fazer os algoritmos se tornarem mais efetivos, né? Mais, vamos dizer assim, mais dá menos problema, né? À medida que os números são pequenos, isso permite, né, a tendência é que dê menos problema numérico, né? Erros numéricos minimizam com esse tipo de procedimento. Então ele fez isso para os dados de teste, né, ou dados de, ele está chamando aqui de validation, né, de dados de validação para os algarismos algarismo 3 e 7, certo? Então estão aqui. Aí ele vai criar uma função que ele já havia criado, é bem parecida, né? Uma função para comparar os seus dados, esses dados que vão estar aqui, né, nesses dados de validação, né, do 3 e do 7, vai comparar com que você vai entrar, no caso aqui, né, esse argumento A, e aqui esse parâmetro, esse outro parâmetro B vai ser como ele está colocando aqui, o min3, que é a imagem média, né, calculada a partir dos dados de treinamento, né, o min3, certo? E aqui, então aqui ele está usando o mean absolute difference, que é a norma L1, tá? Ele está usando essa daqui. A coisa, o que tem de diferente aqui é ele está passando essa tupla aqui, -1, -2, tá certo? Daqui a pouco eu explico isso daqui, né? Na verdade, eu posso já adiantar aqui. O que acontece é o seguinte: ele está, como você sabe, os números, quando você passa números ou uma tupla de números aqui, né, dos inteiros, você está informando para ele quais as dimensões que você quer que ele corra para fazer as médias, né? Então, aqui você nota que você tem essa estrutura de dados, tem 3 dimensões, né? Você tem as 1010 figuras, né? As 1010 imagens, e aqui essas outras 2 dimensões propriamente a imagem em si, né? Então todas as imagens são 28 por 28 e tem 1010 imagens. Então o que ele vai fazer aqui, o que ele está fazendo aqui, é falando o seguinte: eu quero que você faça a média das 2 últimas dimensões, né? Por isso que é negativo aqui esses números, né? -1 e -2. Então ele está, quando você começa com números negativos, então você está falando que você quer dos últimos eixos, começando dos últimos, né? Então do -1, que é esse, e o -2. Então ele vai fazer médias sobre as imagens, vai percorrer a imagem em si e vai deixar livre as 1010 imagens, tá certo? Então ele vai fazer uma média sobre fixando a imagem, uma imagem específica, mas deixando livre aqui essa dimensão. Por que vai deixar livre essa dimensão? Porque eu quero ver a performance dessa minha métrica sobre cada uma das figuras. Então agora não faz mais sentido percorrer sobre as imagens, né? A gente percorria sobre todas as imagens, né? Vamos lembrar aqui, vamos voltar aqui.
Ele percorria aqui, ó, exatamente aqui, ó. Aqui ele está correndo sobre o primeiro eixo das imagens da estrutura empilhada, né? O primeiro eixo. Por quê? Porque aqui ele quer realizar uma média sobre percorrendo todas as imagens para ter uma imagem média. Então aqui faz sentido você começar com o primeiro eixo. O primeiro eixo é sobre as figuras, né? Então as 6.131 números 3, né? Então eu vou percorrer sobre esse eixo e fazer a média. E aí vou ter um 3 médio. Mas lá já é completamente diferente. O que você quer fazer, é percorrer sobre a imagem. Então você vai percorrer sobre essa dimensão, que é da imagem. E vai deixar livre essa dimensão, para você ter números para cada um dos seus números que você tem, né? Os 1010 números 3 e os 1028 números 7. Tá? Então essa é a ideia dessa tupla, né? Que ele está falando, ó, percorra sobre os 2 últimos eixos e mantenha livre o primeiro eixo. Ok. E aí aqui ele vai utilizar, ele vai utilizar aquela função que ele acabou de criar aqui, né? Essa função. Deixa eu ver, eu vou rodar essa. Acho que eu não rodei essa célula. Vou rodar essa também. Aqui ele está dando um exemplo. Ele pegou aquele A3, que é uma dos números, que esse número é um número do próprio dados de treinamento, tá? Então essa medida aqui ela não faz muito sentido, porque esse min, que é a nossa referência, é constituída pelos dados de treinamento, e esse A3 é um dos dados de treinamento. Então esse cálculo aqui e chegar nesse número não faz muito sentido. Você teria que usar essa função agora para novos dados, para novas imagens que o teu modelo nunca viu. O teu modelo é baseado nesse min3, né? Que é a média sobre todas as imagens de treinamento. Então você tem que colocar imagens que não foram utilizadas para construir essa imagem de referência. Então isso daqui não faz muito sentido, tá? Agora aqui o que ele está fazendo é usando essa função, e aqui ele vai colocar o valid trace tens, que são essas imagens empilhadas, né? São as imagens empilhadas aqui, né? Que estão aqui, né? Essas imagens empilhadas são 1010 imagens, 28 por 28. Então ele é um tensor de dimensão 3, como a gente está vendo aqui. Entretanto, esse min3, ó, eu vou até colocar aqui uma célula. Vou colocar min3 shape e vou colocar valid trace tens shape, para mostrar para vocês que os shapes dessas duas coisas são completamente diferentes. Ó, você tem um shape aqui que é uma única imagem, então é 28 por 28, esse daqui, né? O min3 é a imagem média, então ela é 28 por 28, só que aqui são várias imagens empilhadas, né? São 1010 imagens, 28 por 28. Então os shapes são diferentes. Entretanto, essa função aqui funciona perfeitamente, né? Você está fazendo a diferença
a diferença de uma coisa, uma estrutura de dados de 3 dimensões com algo que está... deixa eu tentar voltar aqui. Então, acho que eu estava falando disso daqui. Ó. Esse value de 3 tens, ele é um tensor de 3 eixos, né? Tem 3 dimensões. E o means, ele tem, esse min 3, quer dizer, ele tem só 2 eixos, 2 dimensões. E mesmo assim, ele consegue fazer essa função, consegue fazer a operação. Porque isso é o conceito de broadcasting, né? Ou seja, ele vai olhar para essas duas estruturas que são diferentes, né? São estruturas que têm dimensão diferente, mas ele vai perceber que aqui é 28 por 28 e aqui tem uma estrutura 28 por 28. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer as diferenças dessa estrutura com cada 28 por 28 que vai ter aqui. Então ele vai percorrer as 1010 figuras, né, que nós temos aqui nesse value de 3 tens e fazer essa diferença, né? Então o min3 é a imagem de referência, ele vai realizar essa diferença com todas as 1010 imagens que tem aqui nesses dados de teste, tá? Isso é uma coisa que é chamada de broadcasting, tá? Essa técnica de você, apesar de ter dimensões diferentes, né, você consegue percorrer, né, sabendo que você tem uma porção dentro dessa estrutura, que é semelhante a que você está querendo comparar, fazer a operação. E aqui ele está mostrando, né? Aqui ele mostra, deixa eu rodar aqui essa célula. Aqui ele mostra o resultado. Aqui ele mostra, né, o value de 3 dist, que é a distância, essa distância de cada uma das imagens de dados de teste com a imagem de referência, que é o min3, tá? Então está aqui. E ele vai falar que, então, ele vai mostrar o shape desse value de 3 dist, que é simplesmente os 1010 valores, né? Então o shape é simplesmente uma lista de 1010 posições. E aqui ele explica, aqui ele dá um exemplo do que é esse broadcast, né? Porque aqui você tem um tensor é uma lista de 3 posições e aqui uma lista de uma única posição, né? E mesmo assim, mesmo tendo os tamanhos desses tensores são diferentes, ele consegue ainda fazer a operação, porque ele está fazendo essa operação de broadcast, né? Ou seja, ele está pegando isso daqui, esse tensor 1 por 1 e está somando sobre todos os elementos desse outro tensor. Aqui também, nota, aqui pode ser um pouco confuso, né? Porque aqui, ó, o value de 3 tens menos o min3 tem 3 dimensões, né? E aqui a gente viu que quando a gente faz essa diferença
Aqui é uma diferença também, né? Aqui é uma diferença entre essas duas estruturas de dados. Aqui vai dar apenas uma lista com 1010 números, tá? A razão disso daqui dar uma lista de 1010 números é que essa função, né? Essa função vai realizar uma média removendo, né? Ele está fazendo uma média somando sobre as duas últimas dimensões da estrutura de dados, né? Então as últimas duas dimensões são essas aqui. Então vai sobrar o 1010 só, tá? Então aqui simplesmente ele ele pega esse 28 por 28 e desconta de cada uma das imagens, né? São 1010 imagens, 28 por 28. Então ele vai descontando esse min3 de cada uma das 1010 imagens, tá? Ainda mantém, né? E mantendo a estrutura, uma estrutura de dados de 3 dimensões ainda, tá? E aqui ele vai explicar aquela história de ter usado naquele método esse min é -1, -2, tá? Ele vai explicar melhor isso. Eu já expliquei. Bom, agora ele vai começar, ele vai definir aqui um avaliador, né? Usando aquela métrica. Ele vai criar aqui uma função simples, né, que é um avaliador para ver se realmente o número que você está avaliando é realmente um 3, né? Então por isso que chama is3, né? É 3, né? Uma função, se a gente fosse traduzir, a função é 3. Aqui nesse x, esse parâmetro x aqui da função, né, esse argumento é a figura em questão que você vai estar olhando, né, uma imagem em questão. E essa função vai ser capaz de avaliar se realmente aquela figura é um 3 ou um 7. Tá? Então como que faz isso? Então ele vai retornar um valor lógico a partir dessa sentença. Ele vai avaliar essa sentença lógica e vai emitir um valor lógico. Se o resultado dessa sentença for verdadeiro, então o valor é 3. Se não, o valor é 7. Então, como que funciona, né? Ele vai calcular a distância, né? A distância calculada da forma como eu havia explicado anteriormente lá, né? Então ele vai somar vai ter uma imagem aqui que é 28 por 28, vai comparar com essa imagem de referência que é o 3, a imagem de referência do 3. Vai fazer a soma sobre os valores absolutos, né, de todos os pixels, da diferença entre os pixels dessas duas imagens, vai fazer esse valor médio. Se esse valor médio aqui, nesse caso, se ele for menor que o valor médio, considerando o set de referência, quer dizer que essa imagem X é um 3. Por quê? Porque esse valor é menor do que esse, né? Ou seja, ele está mais próximo, essa imagem está mais próxima, em tese, né? Em princípio, essa imagem X está mais próxima do 3 do que do 7. Tá? Esse é o critério para ele identificar se aquela imagem X é um 3 ou um 7, né? Por essa distância. Aqui ele está fazendo novamente a comparação, ele está testando com aquele A3, mas esse A3 não é
não é ideal para fazer esse teste, porque ele foi usado para construir o Min3, né? Então você não pode usar dados de treinamento para verificar se o seu algoritmo é bom. Você tem que usar dados que o seu algoritmo nunca viu. E esse A3, ele é uma das imagens para construir a imagem de referência, né, do Min3. Então isso aqui não faz sentido. Mas ele coloca aqui só para fazer um teste, né, para ver, realmente a função está funcionando, porque deu verdadeiro, né? Se deu verdadeiro, realmente A3 é um número 3. E aqui ele transformou o valor lógico, né, o true, em um ponto flutuante, né? True, quando você transforma em ponto flutuante, vira 1.0, e se for falso vai virar 0.0, né? Bom, aqui deu um erro porque a função is3 não foi definida. Eu esqueci de rodar isso daqui. Agora, beleza. E agora sim, agora ele vai pegar todas as imagens 3 nunca vistas pelo algoritmo, né? Ou seja, o algoritmo é baseado nessa imagem de referência. Essa imagem de referência nunca viu essas imagens que estão aqui nesse valid trace tens. Então agora sim, agora realmente eu vou testar para ver se o meu algoritmo está bom. Bom, e aqui ele vai criar uma sequência, né, de 1010 imagens, que é o comprimento, que é a dimensão desse valid trace que a gente não fez a média, né? Só fez a média sobre o 28 por 28. Esse 1010 se manteve livre. Então ele vai soltar aqui como saída valores lógicos das 1010 imagens, né? Aqui ele não está mostrando todos os valores, né? Os 1010 valores. E aqui então ele vai fazer, aqui ele faz a porcentagem de quantos valores, de quantas vezes esse algoritmo funcionou. Então, como que você faz isso, né? Primeiro você transforma, então esse is3 de valid trace tens, isso daqui é uma lista de valores lógicos. Então a primeira coisa que ele faz aqui, ele vai transformar essa lista de valores lógicos em ponto flutuante. Então se for true, ele vai transformar em 1.0, se for false, ele vai transformar em 0.0. Então ele transformou essa lista numa lista de valores numéricos ponto flutuantes aqui. E depois ele realiza a média, né? Ou seja, vai somar todos esses valores, né? Todos os 1.0 que aparecer aqui, ele vai pegar e depois dividir pelo número, no caso aqui 1010, que é o comprimento da lista. E isso aqui vai te dar a porcentagem de valores de verdadeiros, né? Ou seja, de valores, né? de números 3. Você sabe que todos os números que estão aqui são 3, mas esse algoritmo, em algumas vezes, ele vai falhar. Então, aqui esse accuracy 3S, que está aqui, que ele mandou colocar aqui como saída, deu 0.9168. Então, deu 91%, né, um pouco mais de 91% de acertos. Então, ele errou em torno de 8% aqui, um pouco mais de 8% ele errou. E aqui nesse caso, ele está fazendo a acurácia do set, né? Das imagens de teste do dígito 7. Tá? Então ele modifica aqui um pouco, né? Porque
essa função que ele está usando aqui é para ver se é 3. No caso, que eu vou fazer aqui, ó, embaixo, só para que vocês entendam o código direitinho. Ó, se eu usar essa função, o is3, para os dados valid set10s, né? O que nós vamos ver? Eu vou rodar aqui, ó, ele vai dar muitos falsos, né, como está mostrando aqui. Então ele vai dar, a tendência é ele dar muitos zeros, né, porque essa função, na verdade, é para testar se é 3. Né, mas como eu estou usando dados, eu estou usando imagens de 7, vai começar a aparecer muitos falsos, né, que é esperado. Então o que ele faz? Então aqui vai aparecer muitos zeros. Então o que eu faço? Eu faço essa diferença, né? Eu faço os possíveis zeros que vão ser dados aqui menos 1. Então vai transformar os falsos, na verdade, em verdadeiro com esse trecho aqui, tá? Esse trecho. E aí eu transformo em ponto flutuante aqui também, né? Então, aí, quando der falso aqui nesse caso, quer dizer que é realmente 7. E para contar, eu faço essa diferença. Eu faço 1 menos os possíveis falsos, os prováveis falsos. Então, vai dar... Então, aqui no caso, onde você está vendo falso, vai dar sempre 1. E se der verdadeiro vai dar 0, né? Porque aí aqui vai dar 1, né? Esse trecho aqui vai dar 1 e 1 menos 1 vai dar 0. Então ele inverte os papéis aqui com essa operação, tá? Então aí eu vou contar, aqui eu consigo contar quantos sets ele conseguiu avaliar. E uso esse atributo min para realizar a média, né, sobre todos esses valores. Isso vai dar a porcentagem de sets que ele conseguiu acertar. No caso, ele conseguiu 98% aqui, né? E aqui é uma média, né, dos dois valores, né? Então, em média, ele conseguiu acertar 95%, tanto de 3 como de 7. Tá? E aí aqui no fim ele vai falar o seguinte, ó, conseguiu mais de 90%, bacana, legal, mas isso não é ainda bom, né? Isso daqui não está ruim. E ele justifica porque 3 e 7 são números very different looking digits, né? Aparentemente são dígitos diferentes, né? Então, em princípio, se você usar redes neurais, é bem provável que ele consiga um resultado bem melhor que esse, usando essa estratégia aqui. Essa estratégia é o que ele chama de baseline, né? Assim, um algoritmo padrão para você propor alguma coisa, e essa alguma coisa que você vai propor, ela tem que ser obrigatoriamente melhor que isso, né? Essa que é a ideia. Até aqui, então, ele não falou nada de redes neurais, não usou inteligência artificial, nada, não usou absolutamente nada de inteligência artificial, nada de redes neurais, tá? Então, ele vai começar a falar de redes neurais e das coisas importantes para as redes neurais aqui, ó, nessa sessão aqui, né? Onde ele vai falar da técnica de como você atualiza os pesos da sua rede para que ele consiga aprender a realizar essa tarefa de identificar números 3, distinguir 3 e 7 de uma forma melhor, né, do que essa daqui, tá certo? Então isso a gente vai ver no próximo vídeo.